Eita, muito boa tarde para você que se liga no nosso Link Esporte Clube Podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A live agora dá uma, hein? Mudou o horário, meu caro Renato. Agora dá uma! É, agora estamos juntos a partir das 13 horas. Os caras falaram assim pra mim, que hora que você faz o programa? Eu falei, eu só faço o programa depois da uma. Ah, sim. Ah, moleque! Meio-dia não. Importante dizer. Meio-dia não. Muito boa tarde para você que se liga no nosso Link Esporte Clube Podcast. Estamos chegando nessa live que antecede a preparação do Palmeiras no Super Mundial. Rapaz, é o Verdão de Palestra Itália em campo, tentando a liderança no grupo que tem Lionel Messi. Vamos falar também, obviamente, de Botafogo, que joga hoje. Inclusive transmissão do Link Esporte Clube. Boa, moleque. Cara, que jogo, hein? Que jogaço. Botafogo e Atlético de Madrid. Logo na sequência também aqui no nosso link. Vamos falar também, obviamente, dessas mudanças todas relacionadas ao futebol brasileiro. Será que vem nova formatação do campeonato por aí? O nosso querido o Samir Chaud falando que pensa em uma nova estratégia para o Campeonato Brasileiro nos próximos anos. É o que a gente espera, um campeonato melhor, um calendário melhor para todo mundo, né? O calendário do Campeonato Brasileiro é muito doido. Tudo isso e muito mais a partir de agora na live da Uma do Link Esporte Clube. Tá chegando agora, ó, dropa o dedo no like. Você que ainda não se inscreveu, não perca tempo. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe a nossa transmissão. Manda para todo mundo, hein? Quero ver o geral chegando e mandando mensagem também na nossa live. Eu sou Henrique Canela, apresento a edição da Uma. Hoje uma edição Pocket. Porque teremos jogos daqui a pouco, né? Pocket em inglês é rapidinha, curtinha, mais curto que coice de porco. Ah, sim. E hoje você vai ter essa edição do Link Esporte Clube de 1 hora. Porque daqui a pouco temos que nos preparar a para parada é louca. Botafogo e Atlético de Madrid. Eu sou Henrique Canela, tô nessa com o Renato Tortorelli. Tudo bem, Tortinho? Tudo bem, Enio. Boa tarde pra você, pra nossa equipe técnica maravilhosa. Boa tarde pra você do Link Esporte Clube. Primeiro programa no horário novo, então se acostumem. 1 da tarde, a partir da 1 da tarde. E já chegue na voadora do like. Obrigado pela sua participação, presença. Mano, assunto é o que não falta, né? Porque a live ela é mais curta, mas muito assunto. E muito assunto da hora, né, velho? Gente, vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras? Sim! Rapaz, pode subir o som do Tijuana aí. Hoje o representante mor do Tijuana não tá aqui, mas nós vamos falar do Tijuana, inclusive. Beijo pro Romano Laurito. Buenas tardes, meus amigos. Mas hoje joga... Sim. Mas hoje joga o Al-Ahly, que é o campeão egípcio. Que você curtiu no Link Esporte Clube, ao vivo com imagens e exclusivo. E assim como o vocalista também é o egípcio. O cara que tá cantando aí é o egípcio. Tem esse elo. Que link, né? É o Bruce Link. Rapaz, é uma mistura do Brasil. Eu tentei achar uma ligação, a melhor foi essa. Uma sala de frutas das melhores. Bom, Palmeiras que vai enfrentar a equipe do Inter Miami. É o Brasil contra a equipe do Messi, né? Brasil e Argentina em campo. Nessa segunda-feira, a partir das 22 horas, lá em Miami, no Hard Rock Stadium. Que lindo estádio, hein? Na última semana, na sexta-feira, né, nós transmitimos o jogo entre Bayern de Munique e Boca Juniors. Foi nesse estádio lindo. Não, é um dos mais bonitos. E o mais modernos. Custou uma bala, quase 1 bilhão. Muito dinheiro. Mas falando desse jogo, meu caro Renato Tortorelli, fazendo as contas, né? Porque o Palmeiras pode enfrentar apenas o senhor PSG na próxima fase. Sim. Estamos falando também de um jogo olhando a próxima rodada e também o próximo grupo que vai cair nesse chaveamento. Fato é que o Palmeiras hoje precisa apenas de uma vitória para se classificar em primeiro do grupo. Caso perca, aí tem uma combinação de resultados. No Al-Ahly não pode vencer de muito, ou melhor dizendo, o Porto não pode vencer de muito o Al-Ahly, que joga no mesmo horário, inclusive é ritmo de Copa do Mundo mesmo. De tudo isso, cara Renato Tortorelli, o que você espera do Palmeiras? E hoje existe uma vontade, e informação do Felipe Pacincani, né? O Palmeiras deve trocar a posição de centroavante. O Vitor Roque deve deixar a posição de comandante do ataque do Palmeiras para a entrada do Flaco Lopes, ele que marcou o gol e foi importante diretamente na criação do primeiro gol marcado pela equipe do Palmeiras, gol contra do Essam Abou Ali na segunda rodada contra a equipe do Al-Ahly. Eninho, é o seguinte, cara, vamos por partes. Como diria o Jack, por partes.
Bom, sobre a centroavância, é uma tecla que a gente vem batendo antes da estreia. É certo, você pagou 150 milha no cara, tô falando no Tigrinho, né, meu? Tem muita gente gastando dinheiro no Tigrinho. Muita gente gastando muito dinheiro no Tigrinho. Foi o caso do Palmeiras, que tem um potencial muito grande, o Vitor Roque. Só que ainda não deu um encaixe no estilo de jogo do cara. Não é... cada um tem um estilo de jogo. O estilo de jogo do Abel, e sim, o Abel, apesar de ter um estilo de jogo eficiente e vencedor, ele não é um cara que tem muitos planos diferentes de jogo. Essa é uma realidade. O Abel não é um cara, não estou aqui dizendo que o Abel é o técnico de um esquema só, não é isso. Mas as variáveis do Abel não são tantas assim. Tanto que quando troca jogadores, quando tem essa entre-safra, o Palmeiras sempre dá uma rateada até os jogadores se encaixarem no sistema de jogo. E dentro do sistema de jogo do Abel, não é que o Flaco Lopes se enquadra mais, ele se enquadra muito mais. Porque você vê as oportunidades que vêm pelo posicionamento, pelo jeito que ele joga, pela compreensão física mesmo dele, do Flaco Lopes, diferente do Vitor Roque, é um cara mais de movimentação. Às vezes o Vitor Roque, isso aconteceu no jogo, acho que no primeiro jogo, né? O jogo de estreia do Palmeiras contra o Porto. O Vitor Roque, sei lá, 80 minutos, não teve uma chance clara. Com 5 minutos a bola chegou na cabeça do Flaco Lopes. Porque é assim que o Palmeiras joga. Isso ficou claro no segundo jogo também. E eu acho que é justo, não é demérito nenhum se isso caso acontecer pro Vitor Roque. É coisa do sistema de jogo atual. E o Mundial é agora. E o Palmeiras tem que estar com os melhores no melhor momento e que se enquadram dentro do esquema de jogo. Então, acho que não é nenhum demérito pro Vitor Roque. Eu acho que faz todo sentido. E em relação ao desfalque do Aníbal Moreno, M. Martínez, pra mim, 6 por meia dúzia, entra bem também, joga muita bola. A volância do Palmeiras vai estar bem representada. Agora, tem uma curiosidade nesse jogo do Palmeiras, que é o seguinte... Inverteram as bolas aí. Como é que é? Lá ele. Por quê? O grupo A decide depois do grupo B. Isso é muito bom. Já vão saber, tanto São Palmeiras quanto o Inter Miami, ou até remotamente o Porto. Porque vamos falar, né? Se o Palmeiras perde pro Inter Miami e o Porto vence o Al-Ahly, que é difícil, o Porto é um time muito fraco, mas sei lá, de repente vence o Inter Miami, vence o Al-Ahly por 2-0, o Palmeiras cairia fora. Então, quer dizer, todo mundo tem chance, né? E então vamos supor, e até o jogo Palmeiras-Inter Miami, eles vão decidir sabendo da colocação do grupo B, que é o grupo de cruzamento. Então, PSG, Botafogo e Atlético de Madrid, com chance um pouco mais remota, lutam ali pela primeira e segunda colocação. Vamos lá, o Botafogo tem 6 pontos. Sim. O Paris Saint-Germain tem 3. Sim. Deve vencer o Seattle Sounders, né? O Atlético de Madrid também tem 3. 3. Caso vença a equipe do Botafogo hoje, vamos torcer que não. Transmissão do link. Cadê? Então colocar o bumper a partir das 3h30. Boa. 3 horas. Estaremos ao vivo. Nós teremos um empate entre Atlético de Madrid e Botafogo. Certo. Então aí, nos gols pró, o Botafogo tem 3. O Atlético de Madrid, no mesmo instante, tem 3 também. Então, o saldo de gols é negativo, menos 2 para o Atlético de Madrid. Tem que vencer por 3 gols. 4 gols. Na real, 3 gols, né? Porque tira 1. O Atlético tem que vencer por 3 gols. Inclusive o... Não, mas tudo isso pra dizer o quê? Depois eu vou falar a gente falar dessa partida. É só pra dizer que tanto o Palmeiras quanto o Inter Miami, eles chegam pra esse jogo já sabendo o que precisa fazer. Não digo escolher adversário, porque não dá pra vacilar. Se o Palmeiras fica vacilando, vamos administrar aqui, toma um gol lá, não dá. Mas você já vai saber, o PSG está em primeiro, ou é o Botafogo que está em primeiro, o PSG em segundo, ou então aconteceu não digo improvável, mas é o mais difícil. Eu gosto muito do time do Atlético de Madrid, do time do Simeone, mas obviamente é muito difícil. Mas vamos supor, entrou um Atlético de Madrid e PSG, Botafogo e PSG, e já vão saber as colocações. Então isso daí é muito importante para esse jogo da noite. O que vai acontecer à tarde é determinante ali para Palmeiras e Inter Miami. Bom, eu acho assim,
que a colocação no grupo é importantíssima. Mas o Palmeiras, eu acho que precisa pensar em vencer o jogo. Sim. Porque se contar o Porto deve vencer o Al-Ahly. Não demonstrou grande futebol, mas deve vencer. Vai para 4 pontos. Se o Palmeiras perde pro Inter Miami, como você trouxe aí, o saldo de gols é diferente de 1 ponto hoje. O Palmeiras pode perder a vaga. Então, joga sério contra a equipe do Messi, que tem um ataque poderoso, demonstrou isso contra o Porto, e tem uma defesa defeituosa, como mostrou também contra a equipe do Porto. E depois, vai pro jogo. O Botafogo mostrou que o PSG é um time falível, né? Dá pra você vencer o PSG se tiver uma boa estratégia. E o Palmeiras demonstrou no arco dos últimos anos, e ó, audiência bombando com a gente. Boa! Vai dropando o dedo no like, hein? Venha, moleque! Eu quero é like! Vai dropando o dedo no joinha. Demonstrou que demonstrou que pode sim, com uma estratégia bem feita, vencer a equipe do Botafogo. Sim. Ou do PSG, melhor dizendo. E o Palmeiras, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, se demonstrou uma equipe, se não joga um futebol lindo, vistoso, maravilhoso, mas é um time que sabe se adaptar muito bem às circunstâncias. É um time taticamente montado para ser estratégico em cada jogo. E eu vejo isso muito do Palmeiras na partida contra o Porto, que o Palmeiras amassou o Porto, o Palmeiras foi muito superior ao Porto, só não conseguiu ter a efetividade, coisa que pode faltar num jogo, por exemplo, contra o PSG. E o Palmeiras precisa consertar isso. Uma vez que isso seja superado, e aí eu quero saber de você, né, Tortorelli, também... 2 primeiros tempos ruins, né? O Palmeiras Sim, vem de sim. 2 primeiros tempos ruins. Mas engraçado que casam com o segundo tempo que tem essa peça em campo, Sim. que é o Flaco Lopes. Sim. É pra começar com o Flaco mesmo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o Palmeiras tem que... o esquema da Abel já disse isso, favorece muito mais um centroavante de referência. E o Vitor Roque não é esse centroavante de referência. O Vitor Roque tem um potencial incrível, só que o Palmeiras vai ter que colocar vai ter que treinar formas de o Vitor Roque ser mais efetivo. Qualidade ele tem, ainda realmente não demonstrou nem perto do que tem capacidade, mas ele pode render mais do que tem rendido. Para mim, ele não é que ele é vítima do esquema do Abel, é que o Flaco Lopes já tá mais tempo, já sabe como é que é, ele é mais pivô, entendeu? Então, mano, tiro curto, mano. Esse Mundial é tiro curto. Dá pra ajeitar o time no Brasileiro, se bem que é tiro, porrada e bomba também, né? Quando voltar já é mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil, o bagulho é louco também, mas assim, pro Mundial, que é a grande competição que o Palmeiras tem esse ano, pô, cara, se tá encaixando melhor com o Flaco, coloca o Flaco, depois coloca o Vitor Roque em outras circunstâncias. O jogo de hoje é importantíssimo. Importantíssimo. Por falarmos em notícia importante para a Sociedade Esportiva Palmeiras, você sabe que eu tô me ajustando aqui, porque eu acho que eu tô meio fora do quadro. Mas tá tudo bem. Vamos levando. Você tá chegando. A audiência tá, ó. É nóis! Crescendo sua conta bancária. Venha! Tá crescendo cada vez mais. É isso, moleque. Bom, Abel Ferreira disse que quase fica, né? Ele tá... Olha, se eu sou a Leila, eu dou o contrato pra ele assinar agora, que ele tá muito fofo. Ele tá. Ele tá muito, tá ligado? Tem que aproveitar a vibe dele. Ele disse que é o momento para se desfrutar do que está acontecendo, mas pensa num retorno, melhor dizendo, numa renovação com o Palmeiras até 2027, que é a promessa que a Leila fez, inclusive, em campanha, que lutaria por uma renovação de contrato do Abel Ferreira no Palmeiras. O quão vale colocar esse contrato hoje na mesa e o quão vale para o Palmeiras ter mais 3 anos de Abel Ferreira? É uma renovação boa para o time? Boa para o clube? Ah, não tenho dúvida, cara. Eu acho que o Abel, ele teve não digo uma ligeira crise, mas assim, cara, a fase de transição vai ser muito difícil. O Palmeiras perdeu muitos jogadores, chegaram muitos outros. E agora que o Abel tem os jogadores que ele tá há 3 anos pedindo, pelo menos as posições. Então, óbvio... a carne, né? É óbvio que isso não vai se encaixar de uma hora para outra. Ele não tem, por exemplo, o Paulinho. E ele deixou bem claro na entrevista. Ele falou, gente, para ninguém ficar perguntando. O Paulinho joga no máximo 30 minutos por jogo, beleza? É o que eu posso escalar, o departamento médico me recomendou. Não peçam mais que isso. Pum.
Ele fez certo. Ele fez certo, pô, porque senão fica uma especulação, sabe? E outra coisa também, o Abel, com essas peças que ele tem agora, ele precisa de tempo para trabalhar. Já melhorou, né? O Palmeiras não fez um grande campeonato paulista. Não é só perder a final. O Palmeiras correu sério risco de nem se classificar e depois de nem chegar à final. O Palmeiras começou titubeando com essas peças se encaixando, agora que está azeitado. Acho que ele vai ficar, não vejo não que o Abel não tenha mercado, mas ele tem um baita salário no Palmeiras. Ele conhece muito bem, é o projeto. Eu acho que nada mais justo dele encerrar o novo vínculo com o fim do mandato da Leila, que é a pessoa que foi lá, que bancou. Eu acho que é importante você dizer, porque hoje... Encerrar o ciclo junto é representativo, sabe? Porque hoje, no futebol, perdão, você ter o amparo da diretoria, o crédito da diretoria, o apoio da diretoria, é raro. A gente viu isso no São Paulo. Do dia para a noite, o Zubeldia perdeu o cargo, porque não tinha apoio da diretoria. O Palmeiras tem dado apoio incondicional ao Abel Ferreira, coisa que faz, por exemplo, o Fortaleza, o Marcelo Paes faz com o Vojvoda. É raro, é fora da curva dentro do futebol, principalmente no futebol brasileiro. Então, eu acho que o Abel Ferreira encontra na figura da Leila Pereira confiança, porque ela tá andando pra torcida, ela tá andando pra opinião pública. Se ela acha que o Abel deve ser o treinador pelos próximos 3 anos... rompeu com a principal torcida já há muito tempo. Se ela achar que o Abel deve ser o treinador pelos próximos 3 anos, o Abel Ferreira, caso assine esse contrato, ele vai ser o treinador do Palmeiras pelos próximos 3 anos. Não tem discussão alguma em relação a isso. Porque ela dá a palavra e ela acredita muito nas valências e nas apostas que ela faz. Coisa que muito presidente não faz hoje dentro do cenário nacional, né, Turto? E eu acho assim, eu acho que vai ser uma renovação, se realmente for definida, e aliás é uma promessa de campanha dela, né? Essa renovação dele seria por mais 2 anos. Por que mais 2 anos? Porque o vínculo dele se encerra em dezembro. Final de 2025, renovando, seria até final de 27, que vai quando o final do mandato da Leila. Então acho que seria muito representativo isso. E na campanha ela falou, tá tudo certo, só falta assinar. E aí deu alguns percalços, mas já é característico do Abel essa novela de renovação, né? Não teve uma renovação do Abel tranquila, independentemente do momento que o Palmeiras está passando, né? Não teve um lance tipo assim, Abel vai renovar, o Palmeiras quer, o Abel quer. Não, sempre foi, não, mas peraí, vamos ver, no momento certo. Deixa eu ver minha família, né? E é uma renovação que vai até dezembro, sabe, gente? Então, você vê a diferença de planejamento, né? O Santos não sabe se conta com o seu principal jogador, um vínculo que se encerra daqui a 13 dias, sei lá, 12 dias, e o Palmeiras tentando uma renovação de um técnico que tem um contrato em dezembro. Então, eu acho que no fim o Abel vai ficar. O Abel confia muito no trabalho da Leila. Isso é recíproco. Concordam em tudo? Não concordam. Isso daí também é salutar. Mas, inclusive até, né, já sobraram algumas farpinhas, né, de entrevistas e não sei o quê, de um para o outro. Mas isso tudo faz parte. Eu acho que no final das contas o Abel fica. Eu acho que não depende da colocação do Palmeiras nos campeonatos. Eu acho que não. O trabalho dele já está quase 5 anos aí. Acho que não dá. Se o Palmeiras ganhar, perder a Libertadores, será que... Eu acho que não. Ele passou dessa fase. Seria uma continuidade de um trabalho, sabe? Bom, um abraço para nossa audiência, Eduardo Tadeu mandando mensagem, avante palestra em Alá Madrid, já deixou seu like lá em Arapongas, no Paraná. Marcelo Maciel falando boa tarde a todos, momento que eu quero ouvir então o que diz o Mister Abel Ferreira, o técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, que se aproxima também de uma renovação pelos próximos anos. Rodou no Link Sport Clube. Acho que a Leila já falou tudo, eu também já falei tudo. Este é o momento para estarmos completamente focados e concentrados naquilo que é o Mundial. A Leila falou muito bem, vamos ter tempo de nos sentar e conversar sobre isso. Mas agora o mais importante é nós continuarmos a desfrutar daquilo que nós vemos da nossa torcida e procurar levar para dentro de campo essa energia que contagia os nossos jogadores, o nosso staff e procurar, como disse, eles fazerem o trabalho deles fora de campo como têm feito. E nós termos essa consciência, essa responsabilidade dentro do campo
entregarmos tudo que cada um pode para chegar ao final do jogo de consciência tranquila, que deixámos tudo o que podíamos e devíamos no jogo da manhã, que é isso que nós queremos. Isso é que é o mais importante e o maior foco nosso agora. Desfrutar. O foco nosso é agora. E o Palmeiras está pronto para desfrutar da partida contra a equipe do Al-Ahly, ótimo, né? Contra a equipe do Inter Miami. O Palmeiras que deve entrar a campo, meu caro Renato. Bora! O provável. O pessoal aqui da nossa técnica da produção já colocando o possível Palmeiras com Everton, Riai, Gomes, Murilo e Piquerez. O Emiliano Martins, apesar de que nós temos informação que o Aníbal Moreno tá conseguindo se recuperar bem, já deu um treino ali com a equipe dentro de campo. Rios e Estevão, Maurício, Facundo Torres e Flaco Lopes ou Vitor Roque. É um time muito interessante para enfrentar o Inter Miami do Messi. Você sabe que tem um pouco de derby aí nesse jogo, né? Por quê? Porque em entrevista coletiva, aí sim, os treinadores eles dão uma entrevista coletiva sempre um dia antes da partida. O técnico do Miami é o Javier Mascherano, né? Ex-meio-campo verdade. Argentina. E ele deu uma entrevista dizendo enfrentar o Palmeiras. Ele já jogou um pouco de derby no ar. Ele falou, como jogador, eu estreiei contra um Palmeiras. Então eu sei o que é enfrentar o Palmeiras. Eu estreando no Corinthians, ganhamos de 3-1. Ele ressaltou várias vezes a vitória e falou mais. Ele falou assim, tive um grande prazer de vestir as cores do Corinthians, um dos maiores times do mundo. Então, não em tom provocativo, mas teve uma faísquinha de derby ali. Argentino, né? Mano, ele tá ligado. Então, mas o Palmeiras é favorito contra o Inter Miami. Quando a gente fala... Mas é muito favorito? Eu acho que depende mais do Palmeiras. 0-10. Cara, eu acho que ele é 7. Sabe por quê? Sabe por quê? Depende mais do Palmeiras. De como o Palmeiras entra em campo. Porque o que o Palmeiras é mais time que o Miami, ele é. Mas qual Palmeiras vai entrar? Entendeu? Não pode ser um Palmeiras disperso. O Messi nunca teve um time que eu sempre falava assim, o Barcelona do Messi, né? O PSG lá do Neymar e do Messi. Nunca um time foi tão do Messi quanto o Inter Miami. Porque os grandes jogadores ponto, né? os grandes jogadores que fazem parte não estão tão longe de render o que já renderam um dia. Longe mesmo, entendeu? Você vê uma caricatura ali do Luis Soares ali, mal conseguindo se movimentar. Você vê o Jordi Alba na reserva, quando entra parece que tá ali cumprindo o horário. Busquets sem ritmo de jogo nenhum, ritmo de aposentadoria mesmo. Fernando Redondo correndo por ele, né? Enfim. É isso, assim, eu acho que é um time... Tá Redondo é o Soares, né? Então... Pô, o Soares joga com o joelho só. Mas assim, o talento é complicado. Porque a gente tá falando do talento do Messi, que tem decidido, porque o Messi tá muito afim de jogar esse Mundial, cara. Isso é nítido. Não à toa o golaço que ele faz contra o Porto. Sim, e ele se incomoda o tempo todo. O time não tá indo bem, mostra, e óbvio, a câmera mostra muito o Messi, ele vê pedindo, brigando, ele tá muito afim de jogar esse Mundial. E existe talentos individuais, não existe um talento coletivo. É uma equipe que não joga compactada, é uma equipe que não tem intensidade e tudo. Mas não dá pra você descartar, de repente, uma ressuscitada de um Soares, sabe assim? O talento eles têm. Só precisa, obviamente, ter essa oportunidade. Se o Palmeiras fizer o trabalho de casa certinho, eu acredito que possa sair classificado e em primeiro. 1h mais 32 minutos. É hora de você deixar o dedo no like e se inscrever no nosso canal aqui, hein? Lembrando, gente, daqui quantas horas? 1h30? 1h30. Você vai acompanhar o aquecimento de Botafogo e Paris. Não. Também falaremos um pouco de Paris Saint-Germain, obviamente, no nosso aquecimento. Mas Botafogo e Atlético de Madrid, olhando Paris Saint-Germain e Seattle para ver quem avança na primeira posição e segunda também no grupo B. Lembrando, torcedor do Palmeiras, não sei, será que torcedor... Essa pergunta que não vamos fazer para a nossa enquete hoje, decidi. Thiagão, lança braba. Você, do outro lado do aparelho, torcedor do Palmeiras,
quer enfrentar quem nas oitavas? PSG, Botafogo ou Atlético de Madrid? A pergunta está para você do outro lado do aparelho. Lembrando, ó, em instantes, a partir das 3 horas, nós já entraremos em campo com Botafogo e Atlético de Madrid na segunda tela do Link Sport Clube. Então você que está chegando agora na nossa live não vai perder absolutamente nada. Vai dropando o dedo no like e também se inscrever no nosso canal. Uma outra informação. Diga. Na última semana nós trouxemos a notícia, né, que o Palmeiras já tinha tido um alerta em relação ao Richard Rios. Que alguns clubes, em especial o modo Atlético de Madrid, foi um pedido do Simeone buscar informações sobre o meio-campista do Palmeiras. Ontem, mais um capítulo nessa possível negociação entre Real e Roma ganhou um tempero extra. O Gianpiero Gasperini disse, segundo informações dos portais italianos, que quer sim contar com o Real para a lateral direita e promete para o lateral do Palmeiras, se não a posição de titular, uma posição de destaque. O irmão do Real encontrou o Facincani nos Estados Unidos e afirmou que já receberam essa proposta, mas recebendo prontamente foi negada pelo staff do jogador. O Palmeiras tem que se preparar para essa janela que vai ter depois do Mundial e já começar a monitorar nomes que possam compor esse elenco pro restante do ano, uma vez que seja muito perigosa e real a chance, né, de perder o Aníbal Moreno, melhor dizendo, o Richard Rios e o Real, lateral pela direita, Arthur? É delicado isso, porque assim, eu acho que o Palmeiras sim tem que trabalhar com essa hipótese. O Palmeiras, obviamente, sabe de todas as sondagens, não sei se existem já exposto traído, né? Mas assim, o Palmeiras tem que trabalhar na reposição, só que, muito silenciosamente, nada pode vazar, espirrar durante o Mundial. Isso não é legal, não é saudável. A gente viu o esquema do Gerson do Flamengo. Nossa. Sabe? Vai vender o Jair? Sim. Faz a negociação, já vai atrás de um substituto, até porque tem o lance aí de liberar o Mike, né? Não continuar com o Mike também. Enfim, precisa de um lateral, precisa de 2. Faça essa pesquisa de mercado, essas propostas para reposição em silêncio. Para isso existe a diretoria. Uhum. Então a diretoria de futebol faz o seu trabalho, o Anderson Barros faz o seu trabalho e a comissão técnica foca no Mundial, assim como os jogadores. Se misturar, porque é complicado uma competição nesse nível no meio de uma janela, né? Mas se misturar dá ruim. Então tem que saber trabalhar os bastidores e deixar os caras em campo só focados em jogar. Senão vai dar ruim, cara. O próprio Atlético de Madrid, né? O próprio Atlético de Madrid negociou um jogador agora, no meio da janela, né? O Correa. O Correa Sim. Não faz parte mais do Atlético de Madrid, acho que vai no Al Hilal, né? E o Correa tá aí, tá jogando. Ele é banco do time. O argentino Correa, que ficou muito tempo, né? O camisa 10 do Atlético de Madrid, negociadão e tá lá, tá jogando e tal, mas não é salutar, sabe? Eu acho que não é legal. Fica aí a torcida do Palmeiras apreensiva sobre o futuro desse meio de campo, dessa lateral direita. Aníbal Moreno, eu acho que é assim, vamos lá, vai. Eu vejo jogadores que atuam hoje no futebol sul-americano tendo a grande chance, não que eles queiram desesperadamente serem vendidos, mas principalmente jogadores que atuam no Brasil. Mas tem a chance de mostrar o futebol deles pro mundo. Sim. É a grande janela, a grande vitrine, é o Super Mundial. Veio num excelente momento para alguns jogadores que queriam ou queiram deixar as suas ligas nacionais hoje na América do Sul. Pode ser a grande porta de entrada para o futebol da Europa. E eu vejo, por exemplo, o Richard Rios, que é de conhecimento geral da nação, que já há algum tempo queria ser negociado, quer ir para o futebol da Europa. Mas uma coisa é você querer ir para o futebol da Europa, a outra coisa é você chegar no futebol da Europa jogando no Atlético de Madrid do Simeone. Eu acho que não tem nem o que contra-argumentar uma vontade dessa do jogador também, né? Mas assim, vamos ver que para a posição dele, o Atlético de Madrid tem boas peças, assim. Eu acho que quando o jogador ele é negociado, você tem que estudar muito bem o plantel que você vai entrar, o estilo de jogo, o treinador. Se eu fosse um jogador de futebol
do nível do Richard Rios, né? Falaram até agora do Yuri Alberto para substituir o próprio Correia, né? Na rotação do ataque. Eu iria, assim, eu acho interessante você ter a oportunidade de trabalhar com um treinador competitivo e ter um sistema de jogo definido, um time organizado como o do Simeone. Eu iria. Eu acho que você tem muito que crescer, sabe? Taticamente, tecnicamente. É um time que eu gosto da característica. O Atlético de Madrid, ele é um time sul-americano dentro da Europa. Até por conta da característica do treinador, né? Sim, é um time sul-americano da Europa. Tem muitos jogadores argentinos, brasileiros. Ele tem essa característica, né? Tá de olho agora no zagueiro Romero, né? Que é da seleção argentina também. Ele sempre teve essa característica. Aquele time brigador e ao mesmo tempo com alguns talentos. Agora... pro jogo de hoje, de olho aí, eu sou um cara que eu acompanho Atlético porque eu gosto do Atlético. É o meu time que eu acompanho na Espanha, desde moleque. Então nunca fui nem Real nem Barça. De olho no... Faz tempo isso? Desde moleque. Eu era moleque, há muito tempo eu era moleque. Jogava um brasileiro lá. Não tinha brasileiros na Europa, era muito difícil. E jogava um brasileiro no Atlético de Madrid... que era conhecido como artilheiro de Deus, Baltazar. Ele era um cara que passou pro Grêmio e tal, grandes times. E ele jogava no Atlético. E eu não sei que cargas d'água, porque não transmitia muito futebol europeu, mostrou um jogo do Atlético de Madrid. E eu fiquei encantado com o uniforme do Atlético de Madrid. Aquela camisa listada vermelha e branca, aquele calção. Eu falei, pô, coisa linda. E aí eu vi um monte de estrangeiro e um brasileiro. Eu falei, gostei desse time aí. Eu comecei a acompanhar, enfim. E sempre acompanho. E hoje o Simeone, pelo que está se falando lá, ele pode lançar um ataque com o Julián Álvares saindo um pouquinho do ataque, movimenta. Ele já movimenta, né? Já é normal ele movimentar, ele tem essa característica. Trocando de lado com o Griezmann e o Sorloth como centroavante. O norueguês Sorloth, que faz a dupla de ataque com o Haaland, né, na Noruega, ele que é reserva, ele pode ser um centroavante mais fixo de área. O Sorloth é um centroavante de 1,96 m, é um cara alto, forte, goleador, chuta muito forte, cabeceia muito bem, pode ser uma aposta do Simeone que, o Simeone não tem escolha, vai ter que ir pra cima, então eu aposto hoje numa retirada de algum meio-campista, não o Barrios, mas algum outro meio-campista, para poder colocar o Sorloth nesse time titular. Agora, você falou da enquete, você sabe que esse cruzamento é uma pegadinha, mano. Ah, é? Tem uma pegadinha. Abraço, Ivolanda. Você... João Kleber e Ivolanda, atenção, hein? Eu vou ser amigo da torcida do Palmeiras agora. Por quê? Todo mundo falando assim, se o PSG classifica em primeiro, vamos supor que o Botafogo perca para trás do Madrid, que não é nenhum, né? Normal. Pode ser que perca de um gol de diferença e se classifica. PSG primeiro. O Palmeiras tem que evitar cruzar com o PSG. Concordo. E já vai saber do resultado. Só que se o time classifica em primeiro e pega o segundo do outro grupo, você tem um adversário teoricamente mais fraco, né? Você vai encarar um Botafogo ou um Atlético de Madrid, na pior das hipóteses. Mas você cai no chaveamento mais difícil. Então você tem umas oitavas de finais um pouco mais tranquila, mas depois você tá lascado. Por exemplo, pedreira. Se o Palmeiras passa em segundo, encara o primeiro do grupo. Vamos supor que o Botafogo seja o primeiro grupo. Foi legal. E depois o Botafogo pegaria, o vencedor de um Flamengo e Benfica. Aí, interessante, né? Então ele evita já encarar um Real Madrid, um City nas quartas, tá entendendo? Ou então nas quartas um Bayern de Munique. Então você tem uma dificuldade nas oitavas, só que depois você fica mais tranquilo. Ou então você escolhe um adversário melhor nas oitavas e nas quartas, mano, aí é uma pedreira gigantesca. Então por isso que eu falo que tem uma pegadinha. Assim, quem diria, né? Melhor dos mundos, o Botafogo em primeiro. Entendeu? É melhor dos mundos, o Botafogo em primeiro.
pensando... Aí você classifica em segundo, você tem o Botafogo e se passar depois... Não tem caminho mais fácil, mas é muito mais fácil você pegar um Flamengo, um Benfica, do que o Real, City. Há 3 meses, a gente tá discutindo aqui, o Palmeiras, se muito, vai chegar nas oitavas. Flamengo tem condição e tal. Botafogo, não sei. O caminho do Flamengo é maravilhoso. Cara, hoje nós estamos falando de possibilidade real de ter um semifinalista brasileiro na Copa do Mundo de Clube, gente. Sim. Olha Flamengo nas oitavas futebol, pega né? Benfica ou Boca. Muito provavelmente Benfica. E assim, se pegar o Boca, eu tenho mais fácil. Sim. É que o Boca vai saber quantos gols ele vai precisar fazer ali no Auckland, né? Se caso o Benfica perca. Quantos gols aí? E aí vai tentar fazer. Falta qualidade, mas, mano, o Flamengo é isso, Benfica ou Boca. É um caminho mais tranquilo. E antes a gente, né, fala qual time vai mais longe e tal, e hoje, né, sonhando, assim, desesperadamente com umas oitavas de final. Eu acho que é o máximo que o time brasileiro não consegue. Gente, o futebol brasileiro demonstrou o porquê é pentacampeão do mundo dessa Copa do Mundo de Clubes, né? E ontem, inclusive, o Simeone, não, meu Deus do céu, o Pepe Guardiola, em entrevista coletiva, falou: muita coisa boa se cria na América do Sul. Muitos jogadores relevantes da história nasceram nesse berço maravilhoso do futebol. Porque existe cultura de futebol, existe apreço pelo esporte dentro de um contexto sul-americano, né? Obviamente tem algum país ou outro que curta outras e dê prioridade para outros esportes, mas o poderio futebolístico da América do Sul é gigantesco. Sim. O material humano é gigantesco. Eu acho que essa alma de vira-lata coloca a gente no lugar, às vezes, de uma subserviência que não existe praticamente, né? E os clubes brasileiros, inclusive isso é notícia fora do Brasil, né? E sul-americanos como todo, até o River Plate, propriamente Boca Juniors, levando muito a sério a Copa do Mundo, e isso tem encantado o Infantino. O Infantino, inclusive, acertou, né? Vem de bons acertos, vai? Sim. Da gestão dele como presidente da FIFA. E uma delas foi a criação do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, que está sendo um sucesso no mundo inteiro. 1h mais 44 minutos, é tempo de Botafogo. Boa. É tempo de fogão. Inclusive o Renato Paiva, que tem um plano. Inclusive, dono das melhores declarações do mundo, né? Sim. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. E foi na cova mais um, né? O PSG, nesse caminho do Botafogo. Inclusive, hoje, com transmissão do Link Esporte Clube, você acompanha Botafogo e Atlético de Madrid. A equipe colchoneira tendo que vencer o Botafogo que precisa apenas só dos seus das suas valências para passar na primeira posição do grupo, um grupo ainda muito complicado, né? Tem o PSG na segunda colocação, mas segundo o que diz o presidente do Botafogo, existe um plano. E antes de ouvir o Renato Tortorelli, eu quero ouvir o Renato Paiva, que foi o responsável por conquistar uma vitória que para muitos era impossível contra a equipe do Paris Saint-Germain, agora no Link Sport Clube. Um episódio em que ele tinha um exercício de basculação defensiva e tinha uns cones para o posicionamento final, e um jogador lateral esquerdo moveu-se, mas ficou tipo a 1 metro do cone, e ele parou o exercício e disse-lhe que 1 metro era 1 metro, e 1 metro fazia toda a diferença num jogo de futebol. Um episódio em que ele tinha um exercício de basculação defensiva e tinha uns cones para o posicionamento final, e um jogador lateral esquerdo moveu-se, mas ficou tipo a 1 metro do cone, e ele parou o exercício e disse-lhe que 1 metro era 1 metro, e 1 metro fazia toda a diferença num jogo de futebol. Estagiário do CIMI para a partida de hoje. Será que absorveu alguma nuance, um gingado, uma coisa do Diego Simeone? O Simeone, ele consegue transmitir como técnico aquilo que ele era como jogador, né, cara? Cara que não gosta de perder nem para o ímpar. E ele é um cara que ele realmente, o Renato Paiva falou, ele não dá espaço. O time dele é um time que marca forte, ele não tem, para ele montar os Atléticos de Madrid, hoje ele tem uma receita um pouco maior,
é muito difícil, porque ele concorre numa liga contra Real e Barcelona. E vários times do Real, assim, fortíssimos. E o Barcelona que gasta mesmo sem poder, mas gasta. Exato. Tem dinheiro e tem uma equipe muito forte, consolidada, como mostrou nessa temporada, batendo semi de Champions. Nós estamos falando de um técnico que está indo para 13 anos à frente de um clube. Então ele conseguiu colocar o Vai DNA... superar o Arsene Wenger, hein? Ele conseguiu colocar o DNA dele dentro do time. Então realmente é muito difícil. E por ele ser um cara muito competitivo, eu tenho certeza, se você tem alguma dúvida, o time europeu tá... Mano, o time do Simeone nunca tá pra disputar. Mas o Atlético tomou 4 do PSG. Sim, porque o PSG utilizou o que tinha de melhor nesse momento, obviamente sem o Dembélé, mas utilizou o que tinha de melhor, encarou como um clássico europeu. E o jogo teve várias nuances. Se você pegar o resultado, não diz o que foi a partida. Né? O Atlético perdeu um jogador, estava 2-0, fez um gol, anularam com a origem da jogada e não sei o quê. Mas vai ser muito difícil pro Botafogo. O Botafogo ele tem uma vantagem confortável, né? 2-0. É difícil você ficar tendo que fazer 3 gols. Mas, enfim, eu acho que se o Botafogo manter a consistência defensiva do jogo com o PSG, não precisa manter, mas for algo próximo disso, vai ser difícil para o Atlético de Madrid fazer. Curiosidade, você sabe por que colchoneiro, não? Não. O apelido do Atlético de Madrid, colchoneiro, é por causa dos colchões mesmo. Porque na Segunda Guerra Mundial, o Atlético de Madrid é um time popular, origem humilde. O Real, não é à toa o nome dele, é Real da Realeza. Sim. Inclusive tem algumas coisas meio obscuras aí, até ajuda de arbitragem, porque era o time que o rei torcia, o rei ia. E era um time de elite, o Real Madrid. E o Atlético sempre foi um time de operários, é um time realmente bem popular nesse sentido. Hoje não, hoje o Real Madrid é um time bem popular e atinge várias camadas. E durante a Segunda Guerra, no meio ali do pessoal passando realmente dificuldades, o governo distribuía alguns colchões ali para os mais humildes. E esses colchões que eram distribuídos na Espanha, eles tinham uma faixa vermelha e branca. Parecia a camisa, era uma faixa vermelha e branca assim dos colchões. E aí começou a falar, por causa da camisa do Atlético de Madrid que ia desbotando, porque o Atlético de Madrid pegava a camisa do Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao é mais velho que o Atlético de Madrid. E aí o Atlético de Madrid não tinha... Não é que não. O Atlético de Madrid recebia. Ele era o Atlético de Bilbao. Ele era uma sede, era o Atlético de Bilbao de Madrid. Por isso que é Atlético de Madrid. Verdade. E aí ele recebia as camisas desbotadas do Atlético de Bilbao. E pareciam esses colchões, né? Então eles falavam que a camisa dos caras parecia os colchões que vinham meio desbotado, vermelho e branco. E começaram esse apelido é um apelido... É igual o porco. É aquele apelido que ele surge como pejorativo e depois ele é adotado. Então é por isso que é o colchoneiro. Cultura Legal. Inútil. Interessante. Legal. 1h mais 51. Mudou porra nenhuma, né? Dito isso, não baixou o dólar. Pra cima dele, Sogão! Hoje é tempo de Botafogo. Eu tô falando, eu estou botafoganizado, meu caro Renato Tortorella. Porque esse time, o Renato Paiva, não que ele queria, mas de maneira indireta ele recuperou o brilho do futebol brasileiro, o status do futebol brasileiro. Porque assim, ele poderia ter vencido o Atlético de Madrid, certo? Seria uma grande equipe da Europa, perdendo? Claro, seria. Mas venceu o campeão da Champions, né? Assim, eu não sou de fazer aposta, mas quem gosta de apostar tem todo o direito do mundo. 15-1. O cara investiu 10 mil reais, eu não vou falar o cidadão, porque não vou dar publicidade pra ele. Ele poderia ter perdido 10 mil. Teve isso? Postou 10 mil reais e ganhou 150 mil. Ele ganhou um apartamento na planta, apostando no Botafogo. Tá vendo, Fogão? Fazendo o povão feliz. Então, é um time que recuperou o brilho do futebol brasileiro. Dá pra esperar um Botafogo vencendo hoje e convencendo ainda mais? Ou é um Atlético de Madrid que, uma vez, eu entendo, é uma solidez defensiva, é um time que se concentra muito do meio pra trás, inclusive fiz alguns jogos do Atlético já nessa temporada, mas do meio pra frente vai precisar criar muito.
criou em alguns momentos. Por exemplo, dentro da UEFA Champions League, fez grandes goleadas, principalmente na fase de liga, né? Vai ter que colocar toda essa concentração em campo hoje. Porque perder pro Botafogo é ser eliminado. E hoje, ser eliminado pro Atlético de Madrid, a gente fala muito pelo lado sul-americano, mas imagina só o Simeone voltar pra Espanha tendo vencido uma Copa do Mundo de Clubes. Não é pouca coisa pra eles. Eu acho que dá pra imaginar o Botafogo se classificando. Não sei em que circunstância. Esse é um jogo pra se classificar. O Atlético, a gente fala do lado bom, mas o Atlético tem deficiências. O Atlético, ele tem um problema de algumas temporadas, né? De articulação de jogadas. Ele não tem um meia-meia. Ele tem volantes que sabem sair pro jogo. Como o Barrios, que fez 2 gols, por exemplo. Ele é um segundo volante. Ele é literalmente um camisa 8. É um time que sempre que contrata algum meia, acaba não virando no sistema do Simeone. E ele tem uma inconstância nas laterais. Ele trocou os 2 laterais de um jogo pro outro. Começou o brasileiro pela esquerda, o Samuel Lino. Depois ele já trocou. Eu gosto, tá? Eu também. Eu acho muito bom jogador, hein? Eu acho um jogador para ser observado. Depois ele colocou o Galã. Aí na direita também, ele não sabe com quem ele joga. Se ele joga com um zagueiro fazendo ali a função, ou um lateral mais ofensivo. Então ele tem problemas nas laterais. E isso ficou muito claro no jogo contra o PSG, que as jogadas por lá foi um inferno em cima do Atlético. Até por isso ele trocou. E tem na articulação, na criação de jogadas. Então se ele tem jogadores que concluem muito bem, o Griezmann, se o Griezmann tiver, fala assim, ó, hoje eu tô afim de jogar, ele é um inferno. Nossa Senhora. Mas ele pode também, né, tá? Ele Dá uma grismada. Ele é um jogador que nessa temporada ele é muito instável. Mas As partidas contra o Sparta Praga, fez uma partida exuberante. Sim. Deu passe, marcou gol. Mas às vezes se esconde, né? contra o próprio Real, né, na eliminação. E aí ele tem jogadores que concluem muito bem, como o Julian Álvares e o próprio Sorloth, como eu falei. O Sorloth não é craque, não, gente. Ele é longe de ser um craque. Tecnicamente ele tem limitação, mas ele é um jogador goleador. E para a torcida do Atlético, um alento. Acho que o Atlético fez um jogo, se eu não me engano, contra o Valência ou Sevilha, que o Sorloth fez uma parada que eu nunca vi um jogador fazer na vida. Ele fez 3 gols em 10 minutos. O time venceu. Haaland fez. Ele virou ganhando de 4-0. Opa. Em 10 minutos tinha 3 gols do Sorloth. Ele é aquele cara que, né, de uma bola só. Mas o problema é chegar a bola com qualidade. Né? Isso daí pode favorecer o Botafogo. Bom, e hoje o Botafogo que prometeu, e eu vou cobrar depois do seu Renato Paiva, que vai jogar pra frente. Que era um futebol ofensivo. E o provável Botafogo com John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles. Meio de campo com Gregory, Alain, Marlon Freitas, Arthur Savarino e Igor Jesus. Capaz. Bom time. Bom time, né? Mas não dá pra jogar ofensivo, né? Não. O sistema do Botafogo é um sistema do Renato Paiva, é um sistema equilibrado. Técnico contestado, hein? Um pouquinho antes do Mundial... Tinha gente falando que ele ia cair, aí ele ele ganha o jogo, dá o dedo no meio, ninguém sabe se ele deu o dedo do meio lá ele falou que foi para auxiliar dele, mas não sabe se ele mostrou o dedo do meio pra torcida. É o famoso sentindo o dedo do técnico, né? É o que ele fez. E ele chega no Mundial e vira gênio, cara. Então é assim que funciona. Mas, o que jogou o sistema defensivo e a dupla de zaga, né? O garoto Jair, que já tá negociado, e o Alexander Barbosa, falar, meu Deus. Todo dia um otário e um esperto saem de casa. E quando eles se encontram, o Tiquinho vai pro Santos e o Jair vem de graça pro Botafogo, né? Porque é um jogador jovem, zagueiro, que é muito fácil de vender hoje. O mundo inteiro procura, inclusive fazendo uma grande campanha nessa edição da Copa do Mundo de Clubes, valorizando ainda mais o passe do Jair. E o Santos com o Santos, né? Com a cidade de Santos. 1h57, parcial da nossa enquete, hein? Boa. 52% para a torcida do Palmeiras, querendo enfrentar o Botafogo. 26% o PSG e 22% o Atlético de Madrid. Então você que está votando agora na nossa enquete, aproveita e dê esse dedo no like, hein? Ainda não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho, porque hoje
como está aqui o nosso querido Thiago Diniz, colocando na tela para você, Botafogo e Atlético de Madrid ao vivo a partir das 15 horas. É jogaço. Por falar em Santos, eu não ia falar, mas como, né? Vou aumentar o som. A pior notícia do Santos sempre é a próxima, né? Sempre é próximo. Sabe que o Marcelo Teixeira falou que não é contra o Santos virar uma SAF. Inclusive tá defendendo o Neymar e revelou que avançou, mas não avançou Tá novela, hein? É aquela história, né? O Neymar, sabe quando você manda muita mensagem pra pessoa? Tipo, oi, tudo bem? Oi, vamos sair. E você nunca... Fica no vácuo. Fica no Aí vácuo. depois da 15ª mensagem, você recebe... Oi, eu tava ocupada. Nossa, nem vi sua mensagem, cara. A pessoa Tudo que bem? não coloca o azulzinho, né? Você não sabe se ela leu, se ela ouviu. Exato. No WhatsApp. É um O inferno. Santos tá recebendo esse... Ah, lembrei que você existe, hein, do Neymar. Claro, rapaz. Tá tão corrido. E assim, me parece que o Neymar vai esperar até os 45 do segundo tempo mesmo, para ver se não chega nenhuma proposta. Inclusive foi notícia do Esporte, né, um jornal espanhol, que o Fenerbahçe entrou em contato, sondou, lembrando que o Fenerbahçe vai disputar a pré-Champions essa temporada, foi segundo colocado da Liga na Turquia, e espera conseguir uma vaga na próxima edição da UEFA Champions League. Vale a pena esperar tanto? Porque agora me parece que o Neymar ou casa com o Santos ou fica no altar também, né? Cara, tá bem complicado isso daí, porque a cada dia a gente tem... Parece aquela brincadeira, tá quente, tá frio? Ah, tá quente, agora esfriou. Pô, eu acho que eu fico imaginando a torcedor do Santos nesse momento, né? E eu tenho meu sogro santista, minha mulher é santista. Eles Meu ficam irmão olhando, é santista. Ah lá, vai renovar. Ah, não, tá mais longe aqui, não sei o quê. Meu, isso enquanto o Messi faz golaços aí no Mundial, o Cristiano Ronaldo dando o título da Nations League, ajudando... Sabe o que o Neymar tá fazendo? Vou colocar na tela aí. Rolinho no gordão da XJ, é isso? Olha lá. Meu Deus do céu. Ô, Valadão. Olha lá. Olha. E a Copa do Mundo vem aí. É isso. É o projeto. Mano. Isso daqui quase foi motivo de um homicídio. Por quê? Aqui? É. O bicho pegou? A senhora Vicky Pinheiro viu essa imagem? Ela ficou pistola, eu vi. Não, Eu assisti o highlight disso. É. Maravilhoso o corte. Cara, assim, a dona Vicky Pinheiro quase nos deixa. Quase vai embora do estúdio. Olha lá, vamos colocar no ar. Colocar no ar. Ó, ei, que beleza, hein, Neymar? Olha o rolinho do Neymar. Que beleza. Bom, É que não é fácil, não. Não, Se ele der um drible na vaca do Eu ia gordão colocar- XJ, ele dá uma volta olímpica. Como que Tá chegando. como que é o ampliativo de rolinho? Hã? Qual é o ampliativo, ampliativo de rolinho? Ah, é um rolão, né? Ele deu um rolão, né? Lá ele. Agora, só lembrar aqui o jogo do Sorlote, que eu falei, do Atlético de Madrid, foi contra o Real Sociedad. E foi 4-0 pro Atlético de Madrid. E o Sorlote não fez os 3, não. Ele fez 4 gols. Então ele fez aos 7, aos 10 e aos 11. Absurdo, né? E depois aos 30. Ele fez 4 gols no primeiro tempo. Então tem que ficar esperto, mano. Tem que ficar esperto. Gente, 2 horas mais 1 minuto, a edição Pocket do Link Sport Clube na sua estreia em novo horário. Que audiência, hein? Maravilhoso, hein? O Maravilhoso. pessoal já tá colando. Fala, será que vai passar o jogo? Epa. Botafogo e Atlético de Madrid, a partir das 15 horas, aqui no aquecimento maroto. Maroto. Vai acompanhar aqui na nossa transmissão, no Rose Bowl, palco da decisão de 94, Sim, de um jogo histórico pro futebol brasileiro. sim. Onde o jogo do é tetra. E agora, Sim. também marcado pelo gol do Botafogo contra a equipe do Paris Saint-Germain. Igor Jesus salvando o futebol brasileiro. Sempre ele, o nosso salvador. 2:02, horário de Brasília. Um abraço pro senhor, meu caro Renato Tortorelli. Te encontro amanhã também nas transmissões também. Grande abraço, Enio. Um abraço para nossa equipe maravilhosa. Para você que acompanha a gente no Link Sport Clube, ó, espalha pra geral. Agora às 13 horas, é 1 da tarde.
Link Esporte Clube, só depois da uma, hein? Rapaz! Moleque! Ó, posso dar um Uma? Não, Que não? falei, dá uma? Posso? Mas a partir da 1h da tarde. Então, da 1h da tarde. a partir da 1h da tarde é depois da uma. Exatamente. 1 é depois da uma. Ó, você do outro lado do aparelho, tá lá trabalhando, é uma hora que a gente precisa de um relaxamento. Afim, abre uma planilha lá, Aba escondida do chefe. coloca o fone de ouvido, Isso. escuta o Link Esporte Clube a partir da 1h da tarde. Faz carinha de quem tá trabalhando. Você não Exato. vê nunca. Aquela Qual que é a carinha cara de quem tá trabalhando? Aquela carinha que tá ali, tá ligado? Aí você faz aquela carinha, mexe no telefone, pega aquele telefone do ramal. Isso é legal. Pega, faz que vai ligar pra alguém e no outro você tá o fone aqui, tá com nós. Entendeu? E aí você fala, tá. Meu, fingir que tá trabalhando é legal, cara. Faz assim, tal, levanta com o celular no bolso, já com o negócio aqui. Sim. Faz cara de quem tá trabalhando, alguém fala um negócio, fala, só um minutinho, não tá fazendo porra nenhuma. Só um minutinho, peraí que já... Entendeu? É assim. Assim é. Então, ó, coloque a segunda tela sempre com o Link Esporte Clube. E hoje nós temos um outro encontro marcado a partir das 3 horas. É o Fogudo, é o Fogão em Campo. A partir das 3, uma cobertura completa. Botafogo e Atlético de Madrid no Rose Bowl. E nós vamos para terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Gente, que maravilha. Tá sendo um deleite. A melhor invenção da humanidade depois da roda. Né, meu cara? Pedroca. Encontro marcado, a partir das 3. Estaremos juntos. Valeu, Tortinha. É isso, é nóis. Valeu! Você do outro lado da parede, muito obrigado pela sua audiência. 3 horas, Botafogo e Atlético de Madrid, aqui no Link Esporte Clube, o canal dos campeões.